Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. E hoje, dia 1º, nós estamos fazendo uma reformulação no nosso formato do podcast, ok? Até o mês passado funcionava da seguinte forma: toda terça e sexta-feira subia um Mais 7 Bíblico, um episódio com Mais 7 trazendo um texto bíblico, mais 7 escondido em um texto, em um versículo, em uma história, em um capítulo, em um livro, e aquilo era exposto para que você pudesse aplicar, né, na sua vida de forma prática e que viesse te ajudar, ok? Acredito que tem ajudado muita gente, ok? Temos o nosso canal no YouTube e também o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, como Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Podcast, ok? Porém, hoje, começando julho, nós estamos fazendo uma reformulação no nosso formato de podcast, ok? Então, vai funcionar da seguinte forma: de segunda a sexta nós teremos um episódio que vai ser lançado, ok? Porém, episódios de verdade, ou seja, com um tempo maior, onde a explicação é feita e etc., vai acontecer apenas na terça-feira, ok? Terça-feira vai subir o episódio. Na sexta-feira nós vamos estar estudando um livro da Bíblia Sagrada, tá? Um capítulo, melhor dizendo, tá bom? Nós vamos fazer uma série, vamos estudar livro por livro. Na medida que nós formos terminando um livro, nós vamos colocando outro, né, para ser estudado. E além da leitura que você vai ter, porque vai ser lido um capítulo, né, toda sexta-feira vai ser lido um capítulo daquele livro que está sendo estudado, ok? Está sendo comentado, está sendo explicado, explanado, podemos falar assim, ok? Então, na terça e na sexta continua saindo o episódio completo, ok? Porém, na terça-feira é aquele mindset que vai de encontro com uma área específica, com uma atitude específica, ok? Do nosso cotidiano. E na sexta-feira um livro da Bíblia será estudado, ok? Na segunda, na quarta e na quinta-feira vai ser lançado um mindset rápido, sabe? Uma reflexão rápida sobre determinados temas, vai ser muito tema abordado, vai ser muitas séries, né? Porém, esse mindset, esse flash, esse insight vai ter menos de 10 minutos, ok? Para que você possa ouvir, para que você possa acompanhar, ok? Então, a ideia é que você realmente possa ser mentoreado dia a dia, ok? E agregando e crescendo de forma sobrenatural, ok? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca no seu comentário aqui, tá bom? Se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de stream de áudio, eu peço que você se inscreva no nosso podcast, esteja inscrito e partilhe o máximo que você puder. Amém? Vamos lá. Nós vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, a gente vai ter aí 26 sextas-feiras que nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Então, por que 26? Porque o livro tem 26 capítulos, ok? Então, a ideia é a gente passar por todos os capítulos de Atos, ok? E viver exatamente tudo que o livro de Atos tem para nos ensinar, tá bom? Tenho certeza que o Espírito Santo estará presente e irá te ajudar, ok? Só ratificando aqui, meus irmãos, o livro de Atos tem 28 capítulos, ok? 28 capítulos, fui lembrado aqui que eu errei o número dos capítulos, ok? 28, perdão. Vamos lá, quando a gente fala do livro de Atos, apesar do nome do livro ser Atos dos Apóstolos, eu digo que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo. E vou te explicar por quê. Porque o livro de Atos, ele é 100% acometido pelo tema Espírito Santo, pela pessoa Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo.
E vou te explicar por quê. Porque desde o primeiro capítulo, Jesus começa a falar do Espírito Santo, ok? Então a gente vai começar a partilhar isso daqui, vamos começar a ler e eu espero que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração, né? Se o livro é de Atos do Espírito Santo, espero que você concorde comigo, eu acredito que você vai aprender muito, ok? Então, no capítulo 1, no verso 1 diz assim, versículo 1 diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, note que essa carta, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, do Espírito Santo também, apesar do nome ser Atos dos Apóstolos. Então, ele escreve para alguém chamado Teófilo, e ele vai descrever o que tem nesse livro. Ele vai tentar descrever por que esse livro existe, ok? Ele vai começar, nós lemos o versículo 1 e o verso 2, ok? Então, diz assim, o versículo 2, vou repetir ele aqui, até o dia em que foi levado ao céu, está falando quem foi levado ao céu? Jesus, ok? Após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, ele está dando direção pelo Espírito, ok? Aos apóstolos que ele escolheu. Versículo 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então note que aqui traz uma alusão que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ele passou mais 40 dias, é pelo menos isso que está dizendo o versículo aqui, ok? Ele ficou mais 40 dias dando provas, com muitas provas incontestáveis, ok? Ou seja, não há, querido, dúvidas, não existe dúvidas que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você precisa entender isso, ok? Não tenha dúvida, tenha fé, meu irmão. Jesus está vivo, sentado à direita de Deus Pai, e em breve voltará para buscar a sua igreja, ok? Verso 4 diz assim, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Ok? Vamos lá, tem uma tradução que diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu gosto dessa explicação, dessa tradução, por quê? É como se Jesus estivesse falando assim, ó, vocês têm que fazer muita coisa, mas sem poder não dá. E quando eu digo poder, não é poder de autorização, ok? É poder extraordinário para operar. O cristão, quando ele opera em nome de Jesus, ele opera com poder, ok? Porém, há uma obediência. Qual é a obediência? Ficar em Jerusalém. A lição aqui é muito clara e muito forte. Por quê? Querido, há uma necessidade de você ficar no lugar aonde é o lugar de você receber poder, até que você consiga sair e viver o que Jesus te prometeu. Então, veja bem a lição nesse versículo que é sobrenatural. Meu irmão, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, até que a promessa seja liberada. Há uma necessidade de você não se mover até que o poder venha sobre ti, até que você receba o start para começar a tua missão. Está entendendo ou não? Isso é muito forte. Se você parar para analisar isso daqui, isso é muito forte. O Lucas está falando que Jesus está instruindo os seus discípulos. Ele diz, olha, fica aqui, fica em Jerusalém, fica neste lugar. Não se mova, não saia. Isso é tremendo, ok? Isso é muito poderoso. Isso é muito forte porque eles não somente obedeceram, como ficaram esperando, orando. Ok? A Bíblia fala que quando o Espírito Santo, nós vamos ver isso no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, eles estavam orando no mesmo lugar, ok? Mas vamos seguir aqui para não se estender muito. Verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora está falando que o Espírito Santo iria descer sobre eles, ok? Está falando que quando o Espírito Santo descesse, ia batizá-los, ok? Com fogo. É o que João diz quando encontra Jesus para batizá-lo, ok? Verso 6. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel?
Ele lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Note que Jesus dá uma notícia, uma resposta parcial, porque ele percebeu que os apóstolos não entendiam exatamente o que estava para acontecer. Ok? Tem mais de uma vez. Nós vamos ler aqui no livro de Atos, nos Evangelhos também fala que Jesus de vez em quando falava: olha, agora vocês não entendem, mas o Espírito Santo, aquele que há de vir depois de mim, ele está instruindo, dizendo: olha, vocês vão ficar a par do que está acontecendo quando o Espírito Santo vos revelar. Né? Você vê que ele dá uma resposta superficial, dizendo: olha, não vos compete, não é lícito a vocês, vocês não estão preparados, vocês não têm maturidade para essa informação, ok? Então, ele fala que não é o tempo deles descobrir os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Então, ele vai para o próximo tópico e vamos que vamos. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui tem uma lição poderosa. Estamos no verso 8, ok? Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Não dá para você ser testemunha de Jesus sem poder. Não dá para você se tornar uma testemunha de Jesus se o poder do Espírito Santo não operar através de você. Isso é muito forte. Só que para isso ele tem que estar em você. A Bíblia diz que ele está falando: olha, ele vai descer sobre vós, espere ele descer. Quando ele descer sobre vós, vocês seguem e serão minhas testemunhas. Em todos os lugares, aonde pisa um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se torna testemunha. Aleluia! Ela se torna testemunha de Deus, testemunha de Jesus. Ok? Guarde isso no seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo te trará novas revelações, muito mais revelações do que essa. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Note que quando eu emendo um versículo no outro, é porque está falando, está seguindo, contando uma história ou concluindo um acontecimento. Então, por isso que eu vou seguir, ok? Que eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Ok? Então, aqui terminou esse acontecimento. No verso 9, no verso 10 e 11, está falando que Jesus foi elevado, uma nuvem o encobriu dos olhos dos apóstolos, e 2 homens vestidos de branco, é o que a Bíblia diz, ok? Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. São 2 anjos, ok? E aí fala para eles: olha, vocês fiquem tranquilos, porque vocês estão olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como viste partir. Está falando da segunda vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, ok? O verso continua, o versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Beleza? Então, o que eles fizeram? Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Presta atenção numa coisa: na hora que Jesus foi embora, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para Jerusalém, em obediência à palavra do Senhor. Isso aqui é muito forte, porque não dá para você ser testemunha, não dá para você andar em poder, não dá para você ser cheio do Espírito Santo, não dá para você receber a promessa se você não for obediente. Querido, acredite, não tem como você viver o que Deus te prometeu se você não for obediente, ok? Preste atenção nisso. Guarde isso no seu coração e não esqueça por nada. A obediência faz parte de uma promessa de ser testemunha, ser cheio do poder do Espírito Santo e testemunhar sobre ele em todos os lugares, até os confins da terra. Ok? Uma pessoa que é desobediente, preste atenção, que não consegue ser submisso, que não consegue se submeter à autoridade, não é servo, não é obediente, não consegue se enquadrar no perfil das testemunhas de Jesus. Aprenda isso, guarde isso no seu coração, ok? Verso 13. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior onde estavam
Pedro e João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu. Vamos continuar lendo aqui, estou continuando aqui. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, veja bem, eles não somente voltaram, se reuniram com os outros apóstolos, com todos os apóstolos, mais as mulheres, mais a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, ok? Que agora acreditam. Isso aqui é uma outra história, ok? Porque há um texto nos evangelhos que fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas agora passam a acreditar, ok? Eles estão reunidos fazendo a mesma coisa que orando. Querido, não dá para ser cheio de poder sem orar. Guarde isso. A oração é uma parte primordial para que o poder de Deus venha sobre ti. Não tem como ser cheio de poder se você não ora. Guarde isso no seu coração. Um homem ou uma mulher que não tem uma vida de oração jamais conseguirá ser cheio do poder, receber a promessa e viver como testemunhas do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como testemunha de Jesus até os confins da terra. Ok? Vamos seguindo aqui. No versículo 15, ok? Vamos seguir aqui no versículo 15. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Olha a ousadia de Pedro, né? Pedro está falando agora que o Espírito Santo já usava Davi. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Porém, isso é uma questão teológica que precisa ser debatida. Não é o caso aqui, ok? Mas Pedro está falando que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, ok? Pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Pedro agora está citando um versículo do livro de Salmos, que ele acredita que o Espírito Santo incitou Davi a escrever, ok? Porém, ele está falando de Judas. A forma simples de você entender todos esses versos que eu li agora é a forma simples que dele descrever que Judas morreu, traiu Jesus, morreu, né? Fala sobre que ele partisse ao meio. Isso aqui há também uma discussão teológica, né? Há um consenso entre os teólogos que acredita-se que quando Judas foi se enforcar, a árvore era muito fraca, os galhos que ele prendeu à corda era fraco, e ele se precipita de um despenhadeiro, de um penhasco abaixo, e nessa queda ele é aberto ao meio, e quando ele é aberto ao meio, as suas vísceras, como está falando aqui, ficam para fora e todos viram, ok? E o campo onde ele fica, recebe o nome de campo de sangue. Entretanto, é necessário você entender que ele está citando o fato que outro tome o lugar dele. Então, a ideia aqui é que outra pessoa venha tomar o lugar de Judas. Ele fez todo essa explicação, né? Citou o texto sagrado, dizendo que a vaga de Judas está aberta, ok? A vaga de Judas se encontra aberta e é necessário que seja preenchida. É isso que ele está dizendo, que aqui a gente vai terminar de ler, porém fique claro já para você que no lugar dele, a Bíblia diz que Matias foi escolhido. Porém, eu vou falar algo aqui pessoal do Rogério, tá, meu irmão? Ainda que há um consenso no meio teológico sobre isso. Os apóstolos escolheram Matias, mas o Espírito Santo escolheu Paulo. Entenda bem, os apóstolos escolheram Matias,
mas o Espírito Santo escolheu Saulo de Tarso, ok? Por quê? Você vai ver, a gente vai ver nesse livro, nesse mesmo livro, que há um momento em que o próprio Cristo, né, ele escolhe Saulo de Tarso e introduz Saulo no projeto de evangelização mundial da época, ok? E Matias, a gente só vê o nome dele aqui e não vê mais na escolha, ok? Nós vamos passar, aqui nós vamos ver que os apóstolos agora têm 12 novamente, porém lá no capítulo 9, nós vamos ver Saulo de Tarso sendo escolhido, ok? Mas vamos seguir aqui. Ele continua dizendo, verso 21, assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então Pedro já está alegando o fato de ser testemunha e está pedindo para completar o número, completar a equipe, visto que Judas traiu Jesus e se suicidou, ok? Então ele continua dizendo aqui no versículo 23, então apresentaram dois, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. Então teve dois, José chamado Barsabás e também chamado Justo. Em algumas traduções fala que ele era justo, isso está no versículo 23. Vou ler aqui numa tradução NVT, nova versão transformadora, tá? Que diz assim, então indicaram dois homens, José chamado Barsabás, conhecido também como Justo, e Matias, ok? Ou seja, esse José era tido, ele era visto aos olhos das pessoas como justo, porém, aprenda isso, não era como por título que era escolhido, era o próprio Deus que escolhia, ok? Naquela hora, Deus deu uma direção através de uma sorte lançada, que era Matias, o homem. Você vai ver isso daqui. A Bíblia diz assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois homens tem escolhido. No verso 25, para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Aí, o capítulo vai terminar com o texto dizendo o seguinte, então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias, deste modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Então, veja um segredo fenomenal aqui. Qual é? Eles oraram e pediram a Deus, pediram a Jesus, que mostrasse qual era o homem que seguiria, ok? Qual era o homem que ia completar a equipe que Jesus escolheu na terra. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Senhor, tu que conhece o coração do homem, está aqui ó, José, que é chamado Justo, né? Também chamado Barsabás, mas há também Matias. E na hora que eles acabam de orar, a sorte é lançada, e quando a sorte é lançada, cai sobre Matias. E Matias então completa a equipe dos 12 apóstolos que Jesus escolheu para a evangelização, para um projeto de evangelização mundial, ok? Depois que ele ascendeu aos céus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, aprenda isso, guarde isso. Se você tem alguma dúvida, mande aqui, deixe nos seus comentários, não deixe de escrever. Se você gostaria que a gente lesse o texto bíblico em outra tradução, fale aí, Deus tem preparado bastante Bíblia aqui para nós, a gente pode, talvez a gente tenha que você gosta, ok? Eu estou lendo aqui, a leitura oficial está sendo feita numa versão Almeida século 21, ok? Não sei se vocês conhecem. Porém, eu estou aqui também com uma, que é a NVT, nova versão transformadora. Então eu deixo as duas abertas e alguns textos eu leio em uma, alguns textos eu leio em outra. Ok? Mas espero que o livro de Atos do Espírito Santo venha abençoar a sua vida de forma extraordinária. Hoje foi o capítulo 1, ok? Então, para que você entenda como vai funcionar o novo formato do nosso podcast.
Na próxima sexta-feira, ok? Da próxima semana, o episódio que sair vai ser o capítulo 2. Então, toda semana, na sexta-feira, vai sair um capítulo. Nós vamos ler e tentar explanar o máximo possível o capítulo de Atos em questão. Hoje o capítulo 1º, sexta-feira que vem, capítulo 2º, ok? E assim por diante. E na terça, continua no formato inicial, no formato primário. A gente pega um texto, Deus traz uma revelação de um mindset bíblico sobrenatural, poderoso, que vai dar um norte na tua vida, vai dar uma direção no teu destino, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, peço que Deus te abençoe, peço que você nos ajude divulgando. Se foi bênção na tua vida, deixe o seu comentário, né? Se você está ouvindo no YouTube, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, partilhe o link, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Que o livro de Atos do Espírito Santo, apesar do nome ser o livro de Atos dos Apóstolos, venha a ser uma bênção na tua vida. E até o próximo episódio do podcast Mais 7 Bíblico, em nome de Jesus. Até mais, tchau, tchau.